Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando então mais uma aula de geografia dessa semana. Essa semana que a gente deveria estar aplicando avaliações, né pessoal? Anteriormente, no calendário que a gente havia programado, hoje deveria ser dia de avaliação. Porém, como foi modificado aí o calendário e tal, e a gente está postergando aí a data para essa avaliação, então a gente tem a oportunidade de estar tratando desses temas de atualidade. Então vamos aproveitar essa oportunidade que a gente tem aí e tratar de atualidades. Eu não posso iniciar outro conteúdo, né? Ok? E já não vai ter essa avaliação, vamos aproveitar isso aí, ok? Então, o assunto, como vocês estão vendo aí, pessoal, guerra comercial, Estados Unidos e China, né? Guerra comercial. Para a gente entender exatamente por que esses países estão se degladiando, por que esses países estão se enfrentando e é assunto mesmo realmente de atualidades. Apesar de que essa guerra, pessoal, ela não se iniciou esse ano, ela não se iniciou ano passado, ela já vem aí se arrastando há algum tempo, tá bom? Mas vamos pegar aí alguns elementos, eu não vou estudar aprofundadamente, até porque não é a proposta aqui da nossa aula, fazer um apanhado aprofundado, um negócio assim não dá certo, tá bom, pessoal? Então vamos entender um pouco sobre o que é essa guerra comercial Estados Unidos e China. Lembrando das nossas perguntinhas, né, pessoal, no meio da aula eu vou estar apresentando para vocês as nossas 3 questões do formulário, tá bom? Vamos então para o nosso slide. Ok, então, como vocês já sabem, o tema é Estados Unidos e guerra comercial. Vamos, então. Nós vamos apresentando alguns gráficos para vocês, para a gente meio que ir decifrando essa questão dessa guerra comercial. Esses gráficos eu tirei do site R7, eles fizeram assim uma matéria bem legal, apresentando assim alguns gráficos. E vamos lá. Projeções para o crescimento dos Estados Unidos e China em 2020. Esses gráficos eles foram produzidos ano passado, em 2019, tá bom? Então aí haviam essas projeções. Inclusive hoje ainda não foi fechado, né, essa questão do crescimento desses países, do PIB ou de outros indicadores ainda, né? Então veja aí, ó, velocidade do crescimento chinês deve diminuir, mas ainda será superior ao do norte-americano. As projeções do FMI para o crescimento dos Estados Unidos e para o crescimento da China. Claro, pessoal, essas projeções não levavam em conta a pandemia, ninguém esperava a pandemia, né, pessoal? Então, essas projeções estão fora de... né, é só para vocês verem como é que o mundo vê o crescimento desses dois países. Claro, eles dois vão crescer menos, mas dentro dessa margem, entende? Mesmo que tenha tido aí a pandemia, acaba que Estados Unidos vai crescer menos e China vai crescer menos, mas dentro dessa diferença, dessa margem que está projetada aí. O FMI projetava um crescimento de 2,1% para os Estados Unidos e de 5,8% para a China. A OCDE ela projetava 2%, enquanto que a China 5,7%. A Fitch Rating 1,7% e a China 5,7%. Para a China 5,7%. Então, são empresas que fazem essas projeções. A PwC 2,1% e 6,1% para a China. 2,1% para os Estados Unidos e 6,1% para a China. E o Banco Mundial, ele projetava 1,7% para os Estados Unidos e 6,1% para a China. Pronto, essas foram as projeções que foram feitas para essas duas economias. E já veja aí, pessoal, por isso que eu coloquei causas da guerra comercial entre os dois, veja a disparidade que ocorre entre os dois, a disparidade de crescimento. E mesmo com a pandemia, né, gente, essa disparidade ela se manteve, tá bom? Bem, como o déficit comercial dos Estados Unidos cresceu, o que é déficit, pessoal? É meio que a diferença entre o que você vende e o que você compra.
melhor falando, de forma mais formal, entre exportação e importação. Claro que para um país ser grande, ser desenvolvido, como pretende os Estados Unidos, a ideia é que os Estados Unidos venda mais e compre menos. Quer dizer, se ele vende mais e compra menos, então meio que o mundo depende dele. Porque ele está vendendo mais e dependendo menos do mundo, comprando menos do mundo. Então há uma autossuficiência, uma robustez na sua economia, e tipo isso, entende? Então, se os Estados Unidos está ficando em déficit, quer dizer, ele está comprando mais do que vendendo, então, meio que aí ele já fica... Vamos lá, ó. Comércio dos Estados Unidos com a China. O déficit comercial dos Estados Unidos com a China disparou desde 1985. Aí aqui nós temos esses gráficos em bilhões de dólares, desde 85 até um pouco mais de 2010 aqui. Aí vamos lá. Veja aqui essa barrinha, essa linha na cor aqui, sei lá, azulado. Aqui nós temos as importações dos Estados Unidos. Veja que elas cresceram vertiginosamente, principalmente aqui pós o ano 2000 e 2001, tá bom? E as exportações, que é o que ele vende para o mundo, né? Ou para a China, melhor dizendo, né? Não cresceram na mesma velocidade. Então, meio que a dependência dos Estados Unidos para com a China, ou seja, as compras deles eram muito mais elevadas do que as suas exportações. Então, veja que há um descompasso. O déficit, quer dizer, essa diferença entre o que eu compro e o que eu vendo, no caso Estados Unidos, é de 419 bilhões de dólares. Isso aqui pós, assim, ali 2010, 2011, tá bom? Então, essas projeções aí. E, claro, depois disso, pessoal, até esse ano de 2020, isso só vem aumentando. Até a chegada do Donald Trump na Casa Branca e fazer que meio essa campanha de combater isso, essa dependência dos Estados Unidos. Então, a campanha dele é forjada nisso, mais para a América, né? América first, né? América em primeiro lugar. Quando ele diz América, não é, claro, toda a América, incluindo a América Central, América do Sul e tal. Não, a América que ele se refere é os Estados Unidos. Os Estados Unidos em primeiro lugar. É uma campanha de valorização da economia estadunidense e para trazer as empresas para o solo americano, para empregar mão de obra americana. E esse negócio das empresas estarem indo lá para a China, para a Índia ou para outros países, na concepção dele enriquecendo os outros países, isso não é legal. E claro, as pessoas que estavam ali desempregadas, as pessoas que estavam prejudicadas por essa nova ordem mundial, onde os Estados Unidos vão e colocam as suas empresas no mundo e tal, super apoiaram essa campanha do Donald Trump. E daí é por aí que vem esse negócio da guerra comercial, para diminuir essa desigualdade que ele está identificando quanto a esse déficit comercial que eu apresentei para vocês aí, né, de 419 bilhões. Seguindo, pessoal, quais são as acusações dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, que acusam a China de práticas comerciais injustas, lançaram uma guerra comercial contra a China no ano passado. Então, ele já diz logo o seguinte: é injusto esse comércio com a China. Tem que dar uma ajustada. E eles acusam, inclusive, a OMS, ou a OMC, a Organização Mundial do Comércio, de beneficiar o comércio para a China. Os americanos não só acusam os chineses de roubar propriedade intelectual, como querem que Pequim faça mudanças em suas políticas econômicas, que, segundo Washington, favoreceria injustamente as empresas nacionais por meio de subsídios. Outra acusação, gente, é que, além de roubar propriedade, a questão de royalties, né, que dizer, você desenvolve um produto e esse produto você registra, você patenteia, para que nenhuma outra empresa venha fazer o produto igual.
digamos, sei lá, um carro da Mercedes-Benz ou um celular da Apple. Então, você não pode simplesmente chegar na cara dura num país democrático, dos quais não inclui a China, né, pessoal? A China não é democrática, é uma ditadura socialista comunista, né? Ele adota o socialismo ali meio diferenciado, mas é um socialismo mais intenso, mais pesado, vamos dizer assim. Por isso que a gente chama comunismo, que é uma linha do socialismo mais tradicional, vamos dizer assim. Então, lá na China, pessoal, como não funciona essa questão da democracia, do livre mercado em todo o país, existe uma parte da China que obedece sim esse sistema, no caso, as regiões ali mais litorâneas, porque tem uns sistemas de governo, não, sistemas de mercado diferenciados, são as zonas econômicas especiais, ZES, né? Ali funciona um sistema de comércio diferenciado, mas o sistema de governo é o mesmo. E aí lá você pode sim copiar na cara dura um iPhone, você pode copiar na cara dura uma empresa de tecnologia, de computador, de carros e sei lá do que for. Não tem essa questão de patente. Eu desenvolvi um produto, eu registro esse produto e ninguém pode fazer um produto igual a esse. Se fizer, tem que pagar direitos autorais para mim, esse tipo de coisa. Lá não tem isso. Então, os Estados Unidos acusam, isso é muito injusto. O mundo todo segue uma regra, mas a China não segue. Tem um pouco de razão, né, gente? Além de dizer que a China ela favorece injustamente as suas empresas nacionais. O que é contra, gente, é contra as regras da OMC, da Organização Mundial do Comércio. Você não pode subsidiar as suas empresas nacionais para que elas tenham um comércio meio que injusto com as empresas fora do seu país. Subsídios é o quê? Uma empresa de mouse. Para o custo de fazer um mouse como esse, chutando, gente, sei lá, R$50. Claro que não é isso tudo, é só um exemplo, né, pessoal? Então, se para mim fazer um mouse desse, eu tenho um custo de R$50, só que o meu governo, no meu país, ele subsidia, ele entra com recursos em torno de R$25, quer dizer, a metade dos custos, significa que na hora que eu for vender esse mouse no mercado aí fora, eu vou poder vender ele 25 ou 50% mais barato, a metade do preço que uma pessoa normal faria. Por quê? Porque tem subsídios, tem ajuda do governo. Entende como que é ilegal esse tipo de prática? Porque gera um comércio desleal. Enquanto um brasileiro vem vender o mouse lá, bem, o custo foi R$50, ele vai vender, sei lá, R$60 a R$70 para tirar, além dos custos, o lucro. Eu vou vender com R$25, eu já cubro os lucros. Então eu posso vender, sei lá, R$40, R$45. Então o brasileiro vendendo o mouse a R$70 para cobrir os seus custos e eu vendendo a R$40, ainda lucrando. É justo? Não é justo. Então os Estados Unidos está acusando a China de cometer isso daí. De fato, a gente tem visto mesmo, né, pessoal? O governo dos Estados Unidos também quer exportar mais para conter o seu elevado esse déficit, nessa conta aí que eu apresentei para vocês de 419 bilhões. O déficit comercial significa que as importações superaram as exportações de um país, eu já expliquei. Reduzir essa diferença é parte fundamental das políticas comerciais de Trump. Quais tarifas foram impostas até agora? Eu vou ler rapidamente, pessoal, para a gente chegar na parte lá das nossas questões que refere-se ao 5G. Os Estados Unidos impuseram tarifas sobre 250 bilhões em produtos chineses no ano passado, no caso 2018. Pequim retaliou com taxas sobre 110 bilhões em mercadorias americanas. Aí tá feita a guerra, né, gente? Cada um fica colocando impostos a mais nos produtos que o outro vem vender dentro do seu país. O aumento das tarifas de importação de 10% para 25% sobre 200 bilhões em produtos chineses estava previsto para o início desse ano, mas foi adiado. Aí nós passamos aqui para o assunto que a gente tratou lá no nosso podcast, né, pessoal?
A nossa primeira pergunta do questionário é o que é o 5G? Eu vou explicar aqui mais ou menos para vocês, mas fiquem à vontade para pesquisarem também na internet. Fiquem bem à vontade, tá bom? O 5G, pessoal, o 5G é uma tecnologia que vem substituir o 4G. O 3 e o 2 também. São as tecnologias anteriores de conexão móvel dos nossos celulares. Sabe, aqueles dados que tu coloca crédito e tu vai utilizar os dados móveis. A maioria de nós usa ou 3G, dependendo da cidade onde você esteja, ou 4G, que é um pouco mais veloz, uma qualidade melhor. O 5G vem substituir todas essas anteriores. E qual é a proposta? O 5G, ele tende a melhorar, sei lá, 20 vezes essa velocidade de conexão que era do 4G, da anterior. A latência, pessoal, ela vai ser baixíssima. Baixa latência, o que significa isso? É eu enviar um comando aqui do meu aparelho, inclusive eu apertei aqui e mudou a tela. Eu envio um comando aqui do meu aparelho e esse comando ir até a fonte e voltar com o carregamento, por exemplo, da página aqui para mim, em uma velocidade superior. Muito maior, quase zero, é clicar e abrir. Ou seja, gente, essa velocidade ela vai ser superior até do que as nossas conexões de Wi-Fi das nossas casas, de conexão banda larga, ou alguns que, por exemplo, vão ter, como no nosso caso aqui, fibra óptica, que já é pregada com uma velocidade superior, maior e tal. O 5G tende a superar essas conexões. Então, essa questão de Wi-Fi e banda larga através de fibra óptica vão ser superadas, vão ser modificadas. Claro que isso vai levar um tempão, né, gente? Isso não vai acontecer mês que vem, ou ano que vem, vai levar um tempão para ocorrer essa mudança. Mas alguns países já estão experimentando isso. Estados Unidos já tem redes instaladas no seu território, Japão também, Coreia do Sul, China, a própria China mesmo, várias cidades da China já estão altamente conectadas com essa tecnologia chamada 5G, que vai fazer com que não só os nossos aparelhos, que eu estou colocando aqui esse mouse como que fosse o celular, né? Não só que o nosso celular, me dá aqui meu celular, para não confundir, né? Não só que os nossos celulares, tenham conexões mais elevadas. Mas vai ter, pessoal, a internet das coisas. Celular, tudo bem, a gente já usa dados. Mas você imagina? Desliga ali, anda, por favor. Não, precisa não. Ó, que celular usa dados, vocês já sabem. Mas as coisas usando dados? Mouse... Não tem muito sentido o mouse usar dados. Mas, por exemplo, lâmpadas, geladeiras, portas das casas. Então, o 5G, ele tem essa proposta de fazer com que as coisas estejam conectadas à rede mundial de computadores. E você controla as coisas, às vezes, por comando. Ligue lâmpada. Aí ela vai e liga. Claro que aqui não está conectado, né? Apague. Abra a porta. Liga o carro. Os carros, a questão dos carros autônomos, né, que não precisam de um motorista, então eles vão ter uns sensores nas partes superiores desses carros que vão estar conectados a essa rede, e aí, devido a essa baixa latência que eu disse para vocês, quando ele via um pedestre passando na rua, ou o sinal fechou, ou qualquer outra coisa que faça com que seja mandado um comando de parar o carro, tudo isso em milissegundos. Ele envia o comando, né? Tem um pedestre na rua, eu preciso parar. Envia o comando volta e o carro de fato para. Ou o sinal fechou e tal. O sinal vai estar conectado também à internet e tudo, o carro vai, né? Quer dizer, essa é a proposta dessa tecnologia. Tudo conectado em alta velocidade, altíssima velocidade. Aí você não vai comprar mais esses pacotes de internet no sentido de Wi-Fi, né? Essas empresas que vendem através da rede de fibra óptica e tal. Vai ser simplesmente os dados
dos seus aparelhos e etc. Claro que os nossos objetos em casa não estão ainda prontos para receber essa tecnologia. São produtos que ainda estão sendo fabricados, geladeiras conectadas, carros conectados, que já existem sim, lâmpadas conectadas, não sei o que, portas conectadas, tudo está sendo feito, né? As nossas coisas de casa que nunca foram projetadas para estarem conectadas a nada, né? Não tem como, ok? Isso é o 5G. Super revolucionário, né, pessoal? E aí, outra pergunta aqui, ó. Por que Estados Unidos e China estão se enfrentando nesse assunto 5G? Gente, pessoal, repetindo aqui a pergunta. Por que Estados Unidos e China estão se enfrentando no assunto 5G? Pessoal, o país que dominar essa tecnologia vai dominar os dados. Informação é dinheiro. Veja aí o Facebook, o quanto de dinheiro o Facebook está conseguindo através do Instagram, através do WhatsApp, através do próprio Facebook e do Message do Facebook, né? Por quê? Porque informação é dinheiro. Se o cara pesquisa o Google também, né? Pesquisa bicicleta, ou iPhone, ou computador. Então eu já sei que aquela pessoa está querendo comprar aquilo. Então informações de navegabilidade é a nova forma de ganhar dinheiro, é o novo petróleo do mundo. Então você veja que quem domina essa tecnologia no mundo, quem mais domina é a Huawei, que é uma empresa chinesa, que tem algumas das suas, vamos dizer assim, como é que eu poderia dizer, pessoal? Tem as suas ações, o direito ali da empresa, ele está ligado ali ao governo chinês, de alguma forma. Então, o medo dos Estados Unidos, eu não sei se ele levanta isso de fato como medo, ou é porque para combater esse crescimento da China. Mas o medo, os norte-americanos apresentam, é que o governo comunista da China vai vigiar o mundo. E vai ter informações, não mais só dos smartphones, mas informações das portas que vão estar conectadas, das geladeiras conectadas, dos carros conectados, de tudo. Se hoje isso aqui já dá dinheiro através das redes sociais, você imagina agora tudo conectado. Então os Estados Unidos querem que os países não adotem o 5G da Huawei. E a vantagem do 5G da Huawei é que ele é mais barato. Talvez até por ser subsidiado pelo governo chinês. Aquela questão lá que eu expliquei no início. Já o 5G da Samsung, que é da Coreia do Sul, já é mais caro. O 5G da Nokia e da Ericsson, né, dessas empresas aí, é mais caro. Talvez porque não tenha subsídios, não receba investimentos dos governos. Ok? Eu acredito que eu expliquei aí. E a última pergunta, deixa eu ver aqui a última tela. Ok, a última tela pode ficar para o finalzinho. A última pergunta, a terceira. A guerra comercial entre essas duas potências relembra outro conflito histórico similar. Qual o nome dado a esse período da história dos quais dois polos de poder se enfrentaram, vamos dizer assim, por domínio, por tecnologias e etc. Né? Bem, pessoal, foi aquele período pós Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos e União Soviética travaram um conflito ideológico. Um era socialista, o outro era capitalista. Estados Unidos capitalista, União Soviética socialista. E aí a guerra se dava, por isso que foi chamado o quê? Guerra Fria. Não houve conflito direto, bombas indo, bomba voltando. Não houve isso. O que houve foi o conflito de ideias, de ideologias. E claro, junto desse conflito, entre aspas, essa Guerra Fria, cada um queria investir mais em armas para mostrar que era mais forte que o outro. Aí foi chamada a corrida armamentista, a corrida espacial, cada um queria enviar o primeiro ser humano para o espaço e, no caso, o primeiro ser vivo, começou inicialmente pelo primeiro ser vivo. No caso, a Rússia, lá da União Soviética, enviou o primeiro ser vivo, que foi a cadela Laila, se eu não me engano, agora eu
me fugiu o nome lá da cadela, enviou o primeiro ser vivo para o espaço. E aí os norte-americanos enviaram lá o primeiro ser humano, né, lá para a Lua e tal. E assim ficava, cada um, né, aquele conflito, tá bom? Então a terceira pergunta ela é respondida por esse conflito aí chamado Guerra Fria, tá bom? Finalizando então a nossa aula, quais são os outros conflitos que eles estão travando, né? É só esses que eu citei do 5G? Ou é só a parte lá comercial especificamente, do início da aula? Não, gente. Assim como lá no período lá de Estados Unidos contra a União Soviética, agora tem também a corrida pela vacina contra o SARS-CoV-19. Cada uma delas quer ser a primeira a lançar a vacina para dizer eu sou mais forte, eu sou mais poderoso. E o mundo depende de mim, tipo isso. Além do conflito das redes sociais. O WhatsApp, o Google e o Facebook não são febre lá na China como é no resto do mundo. A China tem o seu próprio WhatsApp, que é chamado WeChat, que é dezenas de vezes mais potente do que o WhatsApp. O WeChat lá, ele faz transações de pagamentos. O WeChat lá, ele tem várias funções. Inclusive, vocês podem estar pesquisando aí no YouTube, né, a diferença do WeChat para o WhatsApp. Vocês vão descobrir aí N diferenças e N possibilidades. O TikTok, que inclusive explodiu agora com essa pandemia, é chinês também, né? O Google lá não tem, é capado. O Google lá na China, ele é capado. Como assim capado? Você não consegue estar utilizando como você usa no resto do mundo. Eles têm outra tecnologia lá que eu agora não... acho que é o Baidu, né? Então sempre a China vai ter outra... Sendo que é para um mercado de 1,4 bilhões de pessoas, gente. Não é um paísinho qualquer, um Uruguai da vida. Não, gente. É um mercado gigantesco que, claro, os Estados Unidos quer atuar lá. Ele quer o Google lá, ele quer o WhatsApp lá, ele quer o Facebook lá. E quer barrar essas tecnologias também. TikTok, WeChat, além de outras tecnologias da China. Tá bom? É isso aí, pessoal. Finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Espero que a gente tenha entendido o porquê dessa guerra. Claro que existem outras explicações mais aprofundadas para cada um desses aspectos que eu expliquei aqui. A ideia, né, e já tá grande essa aula, mas é porque às vezes é um assunto tão interessante que às vezes a gente vai se empolgando e fica um pouco grande. É isso aí. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço, um cheiro para todos e nos vemos na próxima semana. E eu acredito que aí sim, com a avaliação, ok? Tchau!